Filipenses 4, versículos 6 ao 9, NVI. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos aqui, já que vocês têm várias versões na mão, vamos ler aqui juntos. Vamos lá. Diz assim: não andem por coisa... Vamos ler mais bonito e forte, vamos lá? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em... E o 8, finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. 9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Amém. Que lindo esse texto, né? Olha, Cris voltou também de viagem, que bom, Cris, Deus abençoe. Observe, nós temos uma situação bem atualizada, a gente tem tido diversos problemas, nós mesmos, né? Aquele suor frio e noturno, de algo que vem de repente sobre a nossa mente, que nos preocupa. Insônia, depois que surge como flecha, um pensamento, uma situação que temos que resolver. E aí você às vezes consegue voltar a dormir, às vezes não. Isso é mais ou menos sintomas ou alguma coisa relacionada à ansiedade. E a palavra do Senhor, ela nos promete esta paz de Deus que excede todo entendimento. E aí eu queria que vocês pudessem então lembrar de que essa mente aqui, os pensamentos, eles são poderosos para nos levar a patinar na derrota ou a vencer as batalhas que temos na vida. Como aqui a nossa igreja sempre é uma igreja que trabalha com as questões da vida real, eu começo dizendo para você que algumas pessoas têm alguns tipos de mentes, e quem sabe alguns de nós que estamos aqui. Alguém já relatou que tem pessoas que no pessimismo, pessimistas sempre, né? Elas não veem lado bom em nada. Em nada. Você fala com ela, ela só vê a parte ruim. Ela só vê desgraça onde pode ter alguma pincelada, total graça. Essas pessoas, elas têm na mente delas o seguinte, de que nunca as coisas vão dar certo, de que nunca elas vão sair do lugar, de que as coisas não irão progredir. Agora, tem umas pessoas que têm a mente cheia de preconceitos. Então, esses preconceitos, eles adoecem, porque as pessoas que vivem com a mente preconceituosa, elas vivem naquele texto que Jesus fala, não condeneis, né? Para não ser condenado. Então, elas vivem condenando a si mesmo e aos outros. Elas são cruéis consigo mesmo, não é, Marciara? Não é que você seja assim, não. É só para citar o seu nome. Então, nós queríamos então lembrar os irmãos que além de mente pessimista e mente preconceituosa, tem umas pessoas que deixam que suas mentes sejam manipuladas. Então, elas não têm uma mente saudável, mas é uma mente manipulável. Aquela pessoa que não tem consistência, perseverança naquilo que ela pensa. E aqui nós temos também, irmãos, este tipo de mente que não é saudável, ela é baseada lá no texto de Hebreus 5,14, que ele vai colocar aqui, 13 e 14, para a gente entender. Hebreus 5, 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência
no ensino da justiça. Agora olha o que é o 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para o quê? Discernir tanto o bem quanto o mal. Quem é que tem essa capacidade de discernir o certo do errado? A mente madura, a mente saudável. A mente que não tem essa maturidade de vivência, de entender o que Deus tem para a sua vida, pode ser manipulável, não ter discernimento do que é bom e do que é mal. Eu queria até aproveitar e dar uma orientação para as ovelhas desta igreja. Nós continuamos com aquela pegada, qual é? Nada de colocar vídeo nos grupos da igreja relacionada à política, porque a maioria dos vídeos são manipuláveis. Então nós não aceitamos isso. Esses dias no grupo da minha família colocaram um pedido de oração relacionado ao Brasil, que não era relacionado ao Brasil, era relacionada a uma questão política. No grupo da minha família, eu fui lá e orientei. Porque às vezes as pessoas elas não vão discernir o que é o bem e do mal. A igreja ela tem essa responsabilidade de poder alertar sobre o ensino. Como nós estamos falando sobre a Bíblia Sagrada vai dizer para você e para mim, em 1 Coríntios 2,16. Olha o que é que ela diz, 2,16. 1 Coríntios, o que é que diz lá? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, diga nós, porém, temos o quê? A mente de quem? A mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente saudável. A mente de Cristo não é uma mente preconceituosa. A mente de Cristo não é uma mente pessimista, ela é real, bíblica. A mente de Cristo é uma mente que está cheia dos mandamentos do Senhor e da lei do Senhor. Não sei se você já se pegou em algum momento percebendo que a sua mente, no momento de descanso, está ruminando problemas, está ruminando assuntos do cotidiano. E aí, todas as vezes que a gente se pegar assim, vendo que a mente está ruminando, deveria estar ruminando a palavra de Deus, textos bíblicos, o que Ele falou com você. Porque a mente ela vai exatamente trabalhar com aquilo que a gente dá mais atenção. E a batalha hoje é grande, o celular que tem na sua mão, a TV, as informações, os amigos que conversam com você, o seu trabalho. As informações são milhares de informações diretas para você. E às vezes nós vamos esquecer daquilo que ouvimos de Deus durante a semana. Numa devocional, num vídeo que você viu de pregação, uma mensagem saudável, uma música que tem uma letra bíblica poderosa, uma palavra que veio de alguém para você. Deveríamos ruminar isso. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele vai estar dando palavra de incentivo para a igreja dos Filipenses. Se os irmãos lembrarem comigo, quando Paulo escreve Filipenses, ele está onde, irmãos? Quem me ajuda? Quem lembra? Ele está onde, Vinícius? Ele está preso. Então ele escreve as cartas da prisão. Ele está preso, ele está sem mobilidade, ele está sem liberdade. Ele não pode viajar, ele não pode pregar o evangelho, mas ele pode escrever cartas, enviar cartas. Então o apóstolo Paulo escreve para os Filipenses a carta mais alegre, mais feliz que existe. Eu acredito que o Deus que nós servimos, vocês acreditam nisso? Ele é um Deus saudável, ele é um Deus alegre. Vocês acreditam nisso? Sim? Porque o fruto do Espírito, ele é o quê? O fruto do Espírito, alegria, paz, mansidão. O fruto do Espírito que vem do Espírito Santo para nós, quando nós nos convertemos, são coisas saudáveis, são coisas amáveis, são coisas que devem fazer parte da nossa vida. Mas a vida que não é fácil, que é real, ela pode trazer para a gente diversos momentos complicados. Então o apóstolo Paulo vai dar um incentivo para esses irmãos de Filipenses, dizendo: eu gostaria de dizer para vocês que em nome de Jesus, vocês pensem nisso. Vejam o que estão ocupando o pensamento de vocês. Vejam o que a mente de vocês está pensando. Vejam o que vocês estão lidando no dia após dia. E os irmãos sabem que todas as vezes que pensamos, vai levar a escolhas, vai levar às decisões. Então observe, a maneira que você pensa afeta a sua forma de ver o futuro. Pergunte para seu irmão, como você está vendo o seu futuro hoje? Hoje, quer responder para ele? Responda.
Hein, André, você responderia o que para mim? Pastor Gilvan. Como está vendo o futuro? O texto vai dizer para a gente, no versículo 6, o que o texto está dizendo? Não vivam o quê? Ansiosos. A NVT diz para Clóvis, para mim, para Clóvis e para você, não andeis o quê? Preocupados, ansiosos. Qual é um dos males do século? É a ansiedade. O jovem está ansioso, a criança está ansiosa, o adulto está ansioso, todo mundo ansioso. E às vezes isso nos pega de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, não diz para a gente que hora vai chegar, e essa ansiedade quer tomar conta do nosso coração. Sabe, irmãos, ansiedade é o fruto de uma mente tomada por preocupações com o amanhã. Vou repetir. Ansiedade é o fruto de uma mente tomada por preocupações com o amanhã. E aqui nós temos então, Paulo está dizendo para a gente que nós não devemos ser o quê? Ansiosos. Ele está dando uma ordem, está dizendo para a gente, não vivam preocupados, não fiquem ansiosos com coisa alguma, com nada. Então o texto está dizendo para a gente de que nada vezes nada deveria tomar conta da nossa mente e gerar ansiedade. Eu tive discipuladores que eles me desafiavam com a vida deles, não só com o ensino, a viver confiantes de que o futuro, todo o meu futuro, cada passo, cada segundo do próximo futuro, do futuro, cada hora do futuro, cada dia do meu futuro, cada mês do meu futuro e ano do meu futuro, baseado nas escrituras, eles me levavam a acreditar que estava nas mãos de Deus e que só ia chegar até a mim aquilo que Deus permitiria e aquilo que Deus queria, com o objetivo dele ser glorificado, com o objetivo de Cristo ser formado em nós, com o objetivo de nós podermos perceber de que sem Ele não somos nada. Então, quando nós olhamos para o texto diz, não vos inquieteis por nada. Lá em Mateus 6, Jesus disse, não estejam preocupados com o dia de amanhã. Ele disse para a gente ficar despreocupado com o quê? Com comida e com o quê? Com vestimentas. Observe, faltou comida para você em algum momento desses anos. Então não vai faltar, roupa não vai faltar. Nós precisamos crer de que tudo aquilo que leva a nós ficarmos ansiosos, muitas vezes vai ser fruto daquilo que pensamos, daquilo que somos desafiados. Lá na frente nessa mensagem, vocês vão perceber que eu não estou dizendo para você ficar inerte, para você encruzar os braços. Mas neste momento eu queria dizer para você, sabe, irmãos, que ansiedade é lidar com aquilo que ainda não chegou. É lidar com aquilo que ainda não é real, é fictício, é pensamento. Então nós precisamos perceber que ansiedade é lidar com aquilo que ainda não chegou, com aquilo que não é real. Nós não estamos aqui quebrando o planejamento, quebrando os alvos, nós não estamos dizendo isso. Eu queria então, para equilibrar isso, que você lesse comigo Provérbios 9, versículo 1. Olha o que é que diz. Provérbios 9, versículo 1. Vamos lá? Não é 9 não. Não é 9 não. Deixa eu me lembrar. 16. Provérbios 16, 1. Não vou ficar ansioso não, vai chegar. Vamos lá? Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem o quê? Então, essa vem a resposta da palavra. Ao homem, o homem pode planejar, mas quem é que vai dar a resposta? O Senhor. 9, versículo 9. Versículo 9. No coração, o homem faz o quê? Mas o Senhor faz o quê? Seus passos. Então, eu posso no meu coração planejar, mas quem vai determinar os passos é o Senhor. E o 33, vê se essa versão ajuda a gente. 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem de quem? Do Senhor. Nós precisamos acreditar nisso. Então não há inércia, não há preguiça, não há encruzar os braços, não há sentar no sofá e esperar que as coisas aconteçam. Há planejamento, há sonhos, há visão, mas uma coisa é sonhar, uma coisa é planejar, outra coisa é o que? Ficar ansioso. Ansiedade vai causar na gente
muitas dificuldades. Qual é o remédio para a ansiedade passado pela sociedade hoje? Qual é o remédio que é passado? Você está ansioso, então você tem que ir qual médico? Você tem que ir em terapeutas, psicólogos, gabinetes pastorais e quem sabe até um psicanalista e etc, etc. Não estou dizendo que em alguns casos não mereça isso. O apóstolo Paulo, ele não vai dizer que isso não, mas ele vai dizer e apontar o caminho. O texto vai dizer para a gente, olha o que é que diz o versículo 6. Não andeis ansioso por coisa alguma. Em vez disso, Givaldo, o que é para fazer? Em vez disso, orem a quem? A Deus. Não andem ansiosos, mas em tudo, por meio da oração, da súplica e ações de graças. Então nós temos o remédio. O remédio para a ansiedade do dia a dia da semana é o quê? A oração. A oração é o segredo. E esta oração não é só essa oração simples. Tem a súplica, suplicar, Senhor, por favor, ajuda. Senhor, eu preciso da tua intervenção. Senhor, me dê graça, determina os passos. Senhor, me orienta, suplicar ao Senhor de todo o coração. E depois terminar a oração dizendo o quê? Muito obrigado, Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Eu quero aqui, Senhor, celebrar o Senhor por suas graças que vão ser derramadas. Eu quero agradecer ao Senhor pelas suas ações de graças que me alcançarão, Senhor. As ações do Senhor que vêm do céu e da graça dele me alcançarão. Senhor, eu quero ser grato, eu quero agradecer ao Senhor. Ser uma pessoa grata é fundamental. Ser uma pessoa que agradece a alguém que lhe ajudou, agradece a alguém que lhe fortaleceu, agradece a alguém que acompanhou em você em algum momento, agradece a alguém que fez um favorzinho para você, é importante. É importante que isso se torne comum na nossa vida. Os que são gratos são muito mais felizes, realizados. Os que sorriem da vida, os que sorriem das dificuldades, os que olham para as dificuldades e creem que vai agradecer a Deus, porque Ele vai passar adiante e vai agir em nosso favor, são muito mais leves, muito mais saudáveis, mente mais tranquilas. Quem de nós, criança só pequenininho aqui, criança, você já se preocupa com ele, hora de ir para a escola, hora para voltar, o que vai ser do futuro, etc, etc, etc. Deixa eu dizer para vocês, praticamente nunca para. Praticamente a gente que já é pai, mãe, vai estar lutando com ansiedade e preocupação com os filhos. Mas é bom nós aprendermos logo que quem cuida desses filhos nossos é o Senhor. Ele é o Senhor que toma conta, amém? Ele é o Senhor que age, que o Senhor nos dê sabedoria. Eu quero aproveitar rapidamente e queria pedir a todos os pais desta igreja, existe um banheiro dentro da casa, da parte administrativa, só para as crianças. Banheiro de adulto é de adulto, banheiro das crianças é lá dentro. Combinado então? Combinado, lembre-se disso, oriente seus filhos que sempre vão na casa, não deixe eles irem sozinhos, vão sempre com ele. Quando eles estiverem em aula, não se preocupe, nós temos uma equipe que acompanha os seus filhos lá. Eu queria que você lembrasse disso aqui. Então esses filhos, essas nossas lutas, essas nossas dificuldades, nós precisamos apresentar diante de Deus em quê? Em oração. A Bíblia diz orai sem cessar. Quer ver um segredo que você já sabe, só queria lembrar você? Veio uma preocupação, eu devo fazer o quê? Orar. Preciso eu fechar os olhos dirigindo? Não. Preciso eu parar o carro? Quem sabe parar o carro em algum momento? Numa praça, num lugar, num estacionamento, quem sabe? Vai precisar parar. E você vai precisar orar. Orar antes de tudo. Antes de tudo orai. Orai sem cessar. Isso significa encher a sua mente. Encher a sua mente da confiança em Deus. Encher a sua mente dizendo assim, isso aqui eu não consigo. Senhor, então está em tuas mãos, Senhor. Isso é vivência. Isso deve, sabe, entender que não dá para a gente resolver tudo sozinho. E aqui eu queria dizer para os irmãos que não é só oração que a nossa mente deve ser tomada para resolver as questões de ansiedade, mas deixar a mente também ser cheia da palavra de Deus.
Irmãos, desistir de viver a palavra de Deus é a pior coisa que tem. Desistir de confiar nesse Deus que salvou você e resgatou a pior coisa que tem. Então, viver sem ansiedade é necessário sempre orar. Deixar as escrituras sagradas. Sair, não ficar só no Salmo 23, mas ir para outros textos bíblicos. Citá-los. Deixar essa verdade tomar conta da sua mente. Como a ansiedade toma conta rápido da nossa mente, diga assim, eu preciso deixar que a palavra de Deus tome conta da minha mente e da minha alma. Sabe de uma coisa? Lutar com ansiedade não é relaxar e ficar de braços cruzados, como eu disse. Porque ficar parado não cura a ansiedade. Sabe, não confundam viver sem preocupação e não fazer nada. Tem que fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa sem se preocupar. Tem pessoas que ficam ansiosas, elas paralisam. Não é para paralisar, é para confiar e colocar diante de Deus, dar os passos firmes. Vou aqui fazer a minha parte, na hora certa o Senhor vai agir e eu confio nisso. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Teve alguém que disse essa frase assim: descansar em Deus não é viver descansando e fazendo nada. Vou repetir essa frase: descansar em Deus não é confundir, não confunda com viver descansando e não fazer nada. Vou descansar em Deus, aí não, descansar em Deus é confiar de que aquilo que você está fazendo, Deus vai direcionar o seu trabalho, as suas forças e a sua coragem. Amém? Outra coisa importante, a apatia não resolve a ansiedade. O que cura a ansiedade é oração, dependência em Deus. Sabe, eu preciso apresentar diante de Deus os meus desejos, os meus sonhos, e dizer: Deus, filtra esses sonhos. Conversa com alguém, fala com Deus, conversa com a esposa, com o marido. Não tome nenhuma decisão sem conversar com Deus, sem conversar com seu cônjuge, porque toda decisão vai afetá-los. Eles vão entrar nas suas decisões, nas suas escolhas. E aí os filhos estão perguntando: e a gente, pastor? Também. Seria bom conversar com vocês. E se você precisa de mais alguém, conversa com um mentor, conversa com um pastor, conversa com um amigo de verdade que tem capacidade de lhe dar uma direção exata, de ajudar você a decidir. É como se fosse aqueles dois faróis que para o navio entrar seguro no mar para atracar, precisa as duas iluminações cruzarem-se e o navio saber que o caminho seguro é aquele que está ali no meio, ele vai atracar com segurança. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para os presbíteros: cuidem de vocês mesmos. E ele vai estar falando lá naquele texto, a palavra está relacionada a atracar com segurança. Quando a gente cuida da gente, quando a gente cura as nossas ansiedades através da oração, quando a gente cura o nosso coração e a nossa mente e deixa de ser uma mente pessimista e não saudável, nós vamos atracar com segurança, porque você está cuidando de você, você vai seguir com segurança. Se houver dúvida, se houver egoísmo, se houver muita ansiedade, por favor, diga para seu irmão: dá um tempo e fale com Deus. Diga aí para seu irmão: dá um tempo e fala com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, para você e para mim. Tem questões que nós não entendemos. É ou não é verdade? Tem questões que nós não entendemos. Tem questões que, se nós ficarmos perguntando a Deus o porquê, vai ser complicado, vai gerar ansiedade, vai gerar tristeza. Se Deus quiser responder as nossas dúvidas a respeito do que estamos passando, alguém passando, meus irmãos, já pensou? Como é que Deus lidar com todas as dúvidas dos seres humanos? Em algum momento da vida Ele pode responder, mas Ele é Deus, se Ele quiser responder, tudo bem. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Eu vou batalhar naquilo que eu posso fazer. Então, quando você lembra, quem aqui os pais ensinou a andar de bicicleta? Quem? Dos filhos? Levante a mão. Eu não tive isso. Você aprendeu com seu pai? Estou passado, viu? Então, e aí Silas? Aí as meninas também? Você também? Você também? Então, observe. Até um certo momento tinha duas rodinhas, não era isso? Quando é que o pai tirou as duas rodinhas? Quando foi, Renato?
que o pai tira as duas rodinhas. De repente você não saiba, mas o pai percebe que há uma possibilidade que você aprendeu a se equilibrar. Há uma possibilidade de você aprender a se equilibrar. De repente você desequilibre, mas quem está lá para segurar na cela? Quem é que está lá? O pai. O pai está lá segurando na cela. Ou a mãe. Os pais, pai ou mãe, está lá na cela para segurar. Até que um dia você percebe que você está pedalando e andando sozinho. Tem coisas, irmãos, que Deus não vai explicar para a gente, mas Ele vai estar ali conosco para não perder a gente de foco, para não permitir que a gente caia. Eu gostaria muito que nenhum de nós que estamos aqui ouvindo essa mensagem caísse, deixasse Jesus. Mas muitas pessoas, por essa falta de entrega a Deus, de confiar nele, diz, não vou esperar mais não, vou fazer do meu jeito. E aí se dá mal. Espere. Diga para seu irmão, espere, não desista. Diga para ele, espere, não desista. Amém? Agora nós temos aqui uma segunda questão. A nossa forma de pensar, ela define o nosso futuro. Mas também a nossa maneira de pensar interfere nas nossas emoções. O versículo 7 diz o que? O versículo 7? O versículo 7, bem conhecido todo mundo. O que é que diz aí? Então, pronto, eu vou voltar no 6, o final, só para a gente ver. O 6 diz assim, apresentem os seus pedidos a Deus, ponto. Então, a oração ajuda você a deixar de ser ansioso e preocupado. Aí ele começa o 7 com essa expressão. Então, vírgula, o que é que ele diz? Então, a paz de quem? De Deus. A paz de Deus. Ele está dizendo que quem consegue vencer a ansiedade, a paz de Deus. Aí eu pergunto, na sua experiência pessoal, aqui está a confirmação bíblica, e na sua experiência pessoal, quando você entrega de verdade a Deus em oração, como é que os seus sentimentos e as suas emoções ficam? Ficam como? Ficam em paz? Ficam. Ficam ou não ficam? Ficam. Ficam em paz. Você experimenta a paz. Esse texto ele vai dizer para a gente de que o que você pensa pode interferir nas suas emoções. Mas vamos pensar então, me perdoe aqui, vamos pensar um pouquinho ao contrário. Está ansioso, não conseguiu colocar em oração. Então, o que é que vai acontecer? A agonia do ser humano vai entrar na sua vida. As preocupações vão tomar conta. Você fica nervoso, trata as pessoas mal. Pessoas que você ama vão ouvir palavras duras da sua parte. Você vai colocar para fora os piores dos seus sentimentos, porque você não foi lá diante de Deus e disse, só saio daqui, Senhor, quando o Senhor me abençoar com paz. Só sai daqui, Senhor, quando essa ansiedade for embora. Irmãos, eu queria dizer para você que eu entendo essa questão de ter ansiedade ao ponto de ir até para a emergência. Eu não estou descaracterizando ela, eu lhe compreendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou num lugar que a solução está aqui diante de nós, é a palavra de Deus. Orar com fervor. Se você não consegue ficar sozinho no lugar orando, caminhe. Se não conseguir orar sozinho, chame alguém, telefone para alguém, peça para orar com você. Não fique sozinho na sala, não fique sozinho no quarto. Não saia de casa de madrugada, chame alguém para orar com você. Preciso caminhar, fazer uma caminhada de oração com você. Porque senão, a paz de Deus, sabe? E esta paz, ela tem uma origem. E essa origem é de quem essa paz? A paz de quem? A paz vem de quem? De Deus. Não é uma paz gerada por mim no seu coração. Não é uma paz gerada pela droga, pela bebida, pela droga lícita ou ilícita. Não é a paz gerada pelo uso da pornografia, não. Essa paz vem de Deus, sabe? Deus, Ele não só deu para a gente essa paz. Ele não só foi lá e disse aqui, irmã Celeste, experimente a paz aqui um pouquinho e pronto. Não, essa paz que Deus nos dá
e Ele mantém, é um presente. Deus nos deu a paz, amém? Quando os discípulos estavam nervosos naquele cenáculo, depois da crucificação de Jesus, vocês vão lembrar disso. A crucificação de Jesus e os discípulos lá, temerosos, nervosos. Jesus entra, ressuscitado, e Ele diz a expressão mais linda daquele dia. Qual é? Para os discípulos: a paz seja convosco. A paz seja convosco. Onde não há paz, há medo. Então o texto está dizendo que essa paz veio pela graça do Pai. Essa paz é uma garantia que nós temos para o resto da vida. Por mais que a gente esteja no complicadamente complicado, nós vamos exatamente ter essa paz. Se você já tem experimentado a paz que excede o entendimento, está tudo complicado diante de você, você não tem saída, mas você está em paz, essa é a paz de Deus, fique tranquilo. Essa é a paz do Senhor. Você sabe de uma coisa? Nas visitas, nas questões que a gente lida no ministério pastoral, tem situações que quer tirar a nossa paz. Tem situações que quer nos abater, a minha nisso. Não precisa ser só da nossa casa, das ovelhas. E você sabe o que acontece? A gente começa a lembrar do que a palavra do Senhor diz. E uma das coisas que vem ao nosso coração é essa paz que Ele deu de graça para a gente. A paz de Deus que excede todo entendimento vai tomar conta do seu coração. E essa paz não vem de governo humano, essa paz vem do governo divino, do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, essa paz, irmão, genuína, não está no divã, não está no balcão da farmácia, não. Essa paz que vem de Deus, vai encontrar quando você estiver com o coração nele, quando você estiver debruçado nele e dependente dele. Por quê? Porque esta paz ultrapassa a lógica humana, irmãos. Esta paz sobrepuja todo pensamento humano. Sabe, tem uma coisa que você de repente não vai saber explicar. Porque a paz de Deus é inexplicável, irmãos. A palavra paz do Senhor, ela significa tranquilidade em meio ao quê? A tempestade. Então, se você utiliza ainda o cumprimento com os irmãos, a paz do Senhor, você está dizendo para ele uma das maiores saudações de todos os tempos. A paz do Senhor seja com você. A paz do Senhor seja sobre o seu lar. Sabe, a pior coisa é um lar sem paz. Olhe para mim. Cadê Leonardo? A pior coisa é um lar sem paz. A pior coisa é um casal brigando. A pior coisa são irmãos de sangue tendo confusão dentro de casa. A pior coisa, sabe o que é, irmãos? É viver num ambiente de trabalho sem paz. Diga se não é. É complicado. A pior coisa, sabe o que é? É chegar num lugar e você perceber confusão, contenda. E aí você diz assim: este lugar aqui é um lugar em que as pessoas dizem que Jesus, o príncipe da paz, está. Então você vai precisar, para começar de você, desejar que essa paz exale, que essa paz sobrepuja as dificuldades. E para essa paz sobrepujar as dificuldades, você precisa chegar-se diante de Deus, porque Ele já deu essa paz, tem origem nele e permanece em sua vida e no seu coração. Amém? Vocês sabiam que gritaria é ausência de paz? Gritaria é ausência de paz interior. Quem tem paz interior leva paz. Não é verdade? Você já recebeu o seguinte elogio: essa pessoa, ela vive em paz. Pode ter até outra expressão: ela vive no mundo da lua. Não é um mundo da lua, como é que eu diria? Um mundo da lua desapercebido da vida. Mas ela tem paz. Ela confia de que Deus vai agir. Amém? Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Esta paz vai gerar equilíbrio em você. Essa paz vai guardar o seu coração. O texto diz: e a paz de Deus, coloca aí por favor. E a paz de Deus que excede todo entendimento, Ele vai fazer o que com o seu coração? Vai guardar o quê? O coração e os
Então nós estamos respondendo a seguinte pergunta. Qual é a pergunta que nós estamos fazendo? O que deve estar, o que devemos pensar, o que deve estar nos seus pensamentos? Quando você lida bem com ansiedade, busca Deus, que você recebe essa paz, vai guardar o seu coração e os seus pensamentos. Observe, quando uma pessoa chega a pensar em tirar a vida, ela está sem paz. Essa paz que vem de Deus, ela dá certeza que nós vamos passar por qualquer circunstância. Então nós temos aí que essa paz vai proteger o seu coração. Essa paz vai guardar a porta do seu coração. E eu queria dizer para os irmãos que não só vai guardar a porta do seu coração, vai funcionar como escudo, para que os seus pensamentos não sejam embrulhados. Exemplo, o que é que você teve no pensamento esta semana? O que é que tomou conta dos seus pensamentos essa semana, no dia de hoje? O que é que pode acontecer com alguns de nós, se nós não começarmos a partir de ontem, a liberar os nossos pais que nos feriram? A dizer para nós mesmos, independente do pai estar vivo ou morto, eu libero meu pai é uma bênção, meu pai só pôde fazer o que ele pôde. O que é que pode ocupar a sua mente durante essa próxima semana? Com propaganda do Dia dos Pais, dizendo que você tem que comprar presente, etc, etc. O que é que vai tentar ocupar a sua mente? As feridas vão querer aflorar. A falta de paternidade gera feridas profundas. Então você que é de Jesus, você que tem o príncipe da paz, você que vai lançar ansiedade sobre Deus, eu quero dizer para você que nesta semana, você vai ter uma semana de paz para a glória de Jesus. Você vai estar em paz. E para estar em paz, você precisa transmitir a paz que Cristo deu sobre você. Quando você foi salvo por Jesus, a paz de Deus entrou em você, a paz do Senhor. Porque Ele cumpriu em seu lugar aquilo que você ia sofrer. Libere, meu irmão. Libera, deixa seu pai nas mãos do Senhor. É sobre você agora. Não deixa que essa próxima semana, as tristezas, as falas, o abandono. Cristo passou por isso, nós vimos hoje pela manhã na pregação. Foi desprezado, foi humilhado, mas Cristo, passando por tudo, o texto diz que Ele chegou ao fundo, né? Crucificado, desceu à mansão dos mortos, Ele venceu tudo, ressuscitou, está à direita de Deus. Aqueles que seguem o processo e o caminho de Cristo, de sofrimento, um dia, nem que seja nos céus, todos nós seremos exaltados para a glória dEle. Sofrimento em Cristo resulta em graça. Sofrimento em Cristo resulta em crescimento. Se seu pai fez você sofrer, que esta paz que nós estamos pregando nesta noite, guarde os seus pensamentos e guarde a porta do seu coração. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O texto vai dizer que a maneira que você pensa, e nós estamos já encerrando, molda seu caráter. Versículo 8, o que é que diz o versículo 8 aí? Vamos lá? Leiam comigo, por favor, o que é que diz? Observe, lá ele diz então, e aqui ele diz o quê? Finalmente. Então, lá em Efésios também, em capítulo 6, versículo 10, ele diz o quê? Finalmente, ele está finalizando. Então, finalmente, quem? Ele está fazendo o quê? Incentivando os irmãos. Eu estou incentivando a vocês a viver desta forma. Vocês estão aprendendo comigo, eu estou na cadeia. Eu estou lidando com a ansiedade da prisão, eu estou orando. Mesmo estando na prisão, a paz está guardando meu coração. E eu continuo cumprindo com o propósito de Deus. Então ele diz agora, finalmente, irmãos, de novo, pensem em o quê? Pronto. Pense em tudo. Se fosse até ali, pense em tudo, vírgula, era complicado. Mas ele diz assim, quer viver uma vida que o que você pensa vai mudar o seu caráter? Aqui está a resposta. Sabe, quando a gente lidar com situações que tem a ver com o nosso caráter, com a nossa forma de ser, é bem mais difícil resolver. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui,
você quer ter um caráter abençoado, o pensamento que você deve ter é esse. Irmãos, para a pessoa chegar a matar outra, foi assim de repente? A tirar a vida do outro? Não. Houve alimentação profunda de pensamentos. Você já conversou com alguém que ela disse, olha, eu estou achando que você está fazendo isso e isso comigo, e você não fez. Você fica assustado, não fica não? Porque você diz, poxa, eu não estou fazendo isso, como é que essa pessoa chegou a essa conclusão? E você não está fazendo, porque ela alimentou pensamentos, e às vezes tem até argumento. E aí ela vai partir para ações que não glorificam o Senhor, qualquer um de nós. Então vamos ver o que devemos pensar para mudar o nosso caráter. Qual é? Tudo que é? Pronto, vamos só falar tudo que é verdadeiro, tudo que for, tudo que for, tudo que for, tudo que for, tudo que for. Pronto. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente que o que nós pensamos vai mudar o nosso caráter. E aqui nós temos o seguinte, sabe? Lembrar disso. Eu queria que vocês lembrassem desse texto. Ele vai colocar para a gente Provérbios 23, 7. Olha o que é que ele diz, esse texto. Pois ele... outra versão, Vinícius. Bote Almeida. Está botando todas aí. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como ele pensa, tudo que nós pensamos sobre nós nos tornamos. Nos tornamos. Até onde nós podemos ir tem a ver com vencer nossos pensamentos. Tudo que pensamos. Ninguém vai ser aquilo que não pensa, nem se prepara para ser. Tem coisas em nossas vidas que vai precisar nós investirmos, nos educar, pensar, trabalhar, todo o ensino para a gente poder vencer. Tem coisas que nós vamos ter que focar tempo para poder vencer. Tem coisas que a gente vai ter que investir dinheiro para poder vencer. Mas a primeira coisa que você deve fazer é se educar naquilo que você precisa vencer. E aqui a palavra de Deus está dizendo para a gente, quer ter um caráter aprovado, então você precisa escolher aquilo que entra na sua mente. Quem decide o que vai entrar na sua mente? Quem é? Você. Porque assim como você pensa, você é. Vocês já perceberam que não é tão difícil você cessar um pensamento, você procurar pensar em outra coisa, você alimentar a sua mente com outra coisa? Sabe, nós precisamos definir o conteúdo, nós precisamos definir as imagens que vemos, nós precisamos definir o que queremos ver, porque é através dos olhos. Os olhos são o que da alma? A janela da alma. Eu que defino. Se eu quiser parar de ver vocês aqui, eu faço o que agora? Fecho os olhos. E algumas coisas nós estamos fechando os olhos que não deveriam fechar. Para outras coisas estamos abrindo bem os olhos. Não esqueça disso. Se você esqueceu de tudo que eu preguei, não esqueça disso. Quem define conteúdos e imagens que se vê é você. E molda seu caráter. E molda a sua vida. Então eu queria dizer para os irmãos que nós precisamos então esmurrar o nosso corpo. Não deixar que os desejos e as tentações do nosso corpo e da nossa mente definam a nossa vida. Diga amém. Por quê? Porque o nosso padrão de cristão é diferente. Eu não posso abrir mão, porque eu vou, então o quê? Eu vou ter dificuldades, eu vou passar por dificuldades. Eu não preciso ver e assimilar o que todo mundo vê e assimila. Eu posso definir o conteúdo. Então o texto vai dizer para a gente, tudo que for o quê? Verdadeiro. Como é que eu sei que uma coisa é verdadeira? Conhecendo a verdade. Se você pensou conhecendo o lado, o que é falso, é complicado. Que senão sua mente vai encher de muita coisa que não deve.
Para eu saber o que é verdadeiro, eu preciso conhecer a verdade. E a verdade, ela vai fazer o que conosco? Nos libertar. Amém? O texto diz que nós devemos... o conteúdo que devemos ter em nossa vida, que devemos pensar, tudo que for o quê? Honesto. Honesto. É honesto? Então eu vou ver. Tudo que for honesto. Agora, deixa eu uma coisa para os irmãos. O que é ser honesto? Honesto é exatamente viver dentro daquilo que é respeitoso. Quando eu vivo em respeito, eu tenho então propensão a não desonrar pessoas. Quando eu desonro pessoas, eu não estou sendo honesto, eu estou sendo desrespeitoso. Vou repetir isso. Quando eu não honro pessoas, eu estou sendo desonesto, porque eu estou sendo desrespeitoso, então eu não honro. Muitas pessoas não honram o outro, porque elas não são honestas nem consigo mesmas. Imagine com os outros. Nós precisamos criar uma cultura de honra. Por isso que eu já estou dizendo para os jovens dessa igreja, que são filhos, próxima semana e próximo domingo, é dia de quê? Diga, de honrar os pais. Diga, de honrar os pais. Pastor, meu pai, desculpa a expressão, não prestou. Tem a ver com você. Deus vai trabalhar na vida dele um dia. Amém? E se for pai cristão e perceber que pisou na bola, chama o seu filho e pede perdão. Chama a sua filha e pede perdão. Tem pais que acham que não deve pedir perdão, filho. Então você está sendo também desrespeitoso e não está honrando os seus filhos. Precisa também honrar os filhos. O texto diz que não só o que é verdadeiro e honesto. O texto diz tudo o que for justo. O que é justiça? Justiça é ter capacidade de diferenciar o certo do errado. E apoiar o que for certo. Tudo que for o quê? Puro. Então, digam comigo, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, diga tudo que for justo, e tudo que for o quê? Puro. Tudo que for puro. O salmista vai dizer esse texto sobre pureza, Salmo 119, 9. Olha o que é que diz. Salmo 119, 9. Vamos lá? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Ele deve comparar as decisões e escolhas, todos nós, não só os jovens, com o que diz as Escrituras. Então você vai conseguir tudo que for puro. E ele termina dizendo duas coisas: tudo que for amável, tudo que agradar a Deus, tudo que for de boa fama. Amém? Tudo que for de boa o quê? Fama. Então deixa eu lembrar para vocês, quem é responsável em filtrar aquilo que nós vamos ver e ouvir? Quem é responsável? Diga, eu sou responsável. Então, eu queria lembrar você então, o que é que diz 1 Coríntios 2,16, que é isso que eu quero que Deus faça com as nossas vidas nesta noite. 1 Coríntios 2,16, o que é que diz? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir. Nós, porém, temos a mente de quem? De Cristo. Pastor, como é que eu sei assimilar a mente de Cristo? Leia os evangelhos, leia as cartas de Paulo e faça a seguinte pergunta: como Cristo pensava? Como Cristo agia? Senhor, é um desafio da devocional. Senhor, eu vou fazer isso que Cristo está fazendo, que possa entrar na minha mente, tomar conta da minha mente, e eu vou viver como Cristo viveu, para a glória dele. Amém?